Este é um tempo especial para crescer na palavra do Senhor, porque é Deus que transforma. Prepare seu coração para receber uma linda mensagem de Deus para a sua vida, que aportará o seu processo de transformação em Cristo. O pastor Robinson Salazar expõe a Bíblia aplicando os princípios bíblicos para uma vida de crescimento na fé e na esperança em Deus. Disponha seu coração para ser ministrado pela palavra do Senhor. Bom dia! Nesta manhã, desejo que a presença de Deus seja sobre sua vida e que você possa hoje receber o alimento espiritual que tanto desejamos. Quero compartilhar com vocês o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 11, onde diz: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esta é a palavra de Deus que nos chama ao crescimento espiritual. E quando é escrito o livro de Hebreus, diz uma palavra muito clara. Há coisas difíceis de explicar, muito que dizer, porque vocês se tornaram lentos para aprender. O que significa isso para nossas vidas? Deus dá uma oportunidade muito ampla para nós poder crescer espiritualmente. Mas as atitudes que nós temos dia a dia nos impedem ver a glória do Senhor e a grandeza do Senhor. Por isso, se torna lento para aprender uma pessoa que se atrapalha na vida e nas coisas do mundo, como a semente que é jogada sobre a pedra, ou talvez a que é jogada entre espinhos. Permitimos que muitas coisas impeçam o crescimento e a glória do Senhor sobre nossas vidas. Dizem, nesta altura, já devessem ser maestros, precisam de alguém que ensine vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E qual é o tempo certo para ser mestre? É a pergunta que deveríamos fazer hoje. Mas quando se diz no livro de Hebreus, embora a esta altura já devessem ser mestres, quer dizer que há tempos nos quais nós deveríamos desenvolver nossa vida espiritual de tal jeito que nosso conhecimento da palavra de Deus já passemos pelos princípios elementares a poder tomar alimento sólido. E o que é um princípio elementar? O que significa os princípios elementares da palavra de Deus? Quando é necessário repetir para o discípulo que é amado, perdoado, que é limpo, que é necessário do batismo, ou pessoas que em todo momento é necessário lembrar as coisas que Deus fez por ela. É como uma criança. A uma criança, quando se deixa na casa, ou quando se confia nela, se dão instruções muito claras sobre o que fazer e como fazer. Não vai abrir para ninguém, não vai acreditar o que falem, alguma pessoa que disse que os pais pediram o laptop. Coisas normais para uma criança. Mas já é ilógico para uma pessoa de 20, 25 anos dizer: olha, não abra para ninguém, porque já tem uma maturidade. A uma criança se fala: não vai cozinhar nada até eu chegar. Mas para um adulto, pelo contrário, se diz: por favor, cozinhe alguma coisa para quando eu volte. E é assim como a vida cristã. Há coisas nas quais nós deixamos que ainda sejamos tratados como crianças espirituais, onde é muito comum que a liderança pergunte se ainda está orando, se ainda está lendo a Bíblia, sabendo que é algo tão normal e natural para um cristão. Ou talvez da evangelização e do conhecimento do Senhor, do estudo da palavra de Deus.
Mesmo assim falar do perdão, mesmo assim falar de poder amar ao próximo como a si mesmo, ou não roubar, não fornicar, não adulterar, como também princípios tão claros na Bíblia, como levar a oferta até a casa de Deus, ou o dízimo até a casa de Deus. Quando uma pessoa é madura, a pessoa sabe o que fazer e como fazer. Por isso, esse alimento sólido é para uma pessoa madura, para uma pessoa que vai amadurecendo dia a dia, onde se pode falar dos propósitos de Deus para sua vida, onde se pode falar das profecias a respeito do que Deus quer para essa pessoa. Deus tem propósitos com cada um de nós, mas é triste quando o cristão não sabe os propósitos de Deus. Quando não compreende que Deus chamou ele para um propósito definido e está aí se enrolando nos problemas e as situações do dia a dia. Conflitos pessoais, conflitos com a mulher, com o esposo, com os filhos. Há tantas coisas nas quais nós tiramos nosso olhar de Cristo e pomos nosso olhar no humano. E quando pomos nosso olhar no humano, então manifesta que ainda não acreditamos o que Deus disse. Que Deus pode mudar uma vida, que Deus pode sarar, que Deus pode limpar, que Deus pode fazer maravilhas. Mesmo assim, nós não mostramos a disposição total nessa palavra de Deus que é fiel e firme. Porque quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. As pessoas que trabalham com leões, que são filhotes e já iniciando no crescimento para o adestramento deles, eles ensinam que para um leão, por exemplo, quando é filhote, eles dão leite numa mamadeira. E enquanto ele vai crescendo, continuam dando leite. E enquanto estes sejam adultos, ainda bebe da mamadeira. É como mostrar que ele é filhote, independente do tempo que tenha. Seja adulto, mas se comporta como filhote. Isso acontece conosco. Se você acredita que é criança ainda, e você exige ser tratado como criança, você nunca vai crescer. Para uma criança não se podem dar responsabilidades. E espiritualmente é a mesma situação. Uma pessoa adulta espiritualmente, ou madura espiritualmente, é uma pessoa que assume responsabilidades diante de Deus. E quais são as suas responsabilidades? Sua própria comunhão com Deus, sua própria busca de Deus, sua própria dependência de Deus. E isso, obviamente, vai refletir no dia a dia, no agir. Quando a pessoa fala para outras pessoas, quando a pessoa convida outras pessoas até a presença de Deus, porque é um chamado de Deus, não é um chamado da liderança. Por isso, quem se alimenta de leite ainda é criança. Mas esse alimento sólido que é para você, se você se considera adulto, diz muito claro a Bíblia, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E que legal é poder dar alimento sólido para um adulto. Poder desfrutar das coisas que Deus mesmo oferece em quanto a conceitos doutrinais, em quanto aos desafios que Deus põe, em quanto a visão que Deus dá para uma pessoa adulta. Moisés foi um adulto espiritual e Deus encarregou para ele uma missão muito forte, mas muito dignificante. Paulo foi um adulto espiritual e assumiu responsabilidades diante de Deus e ele chegou a todo o Império Romano. O mesmo Pedro, o mesmo João. Mas podemos também ver pessoas como esse jovem rico que falou para Jesus, estou disposto a seguir você. E quando Jesus falou para ele, então você vai vender o que você tem para poder me seguir. Ele saiu triste. Triste porque tinha seu coração nas riquezas. Onde está meu coração? É uma boa pergunta. E como eu realmente estou desfrutando desse alimento sólido e eu posso me exercitar espiritualmente de uma maneira constante.
E assim Deus me torna apto para poder discernir tanto o bem quanto o mal. Você poder abrir os olhos e poder dizer, Deus quer isto de mim. Ou poder dizer, disto não gosta Deus. Ou talvez dizer, Deus quer que eu fale para uma pessoa. Ou escutar a voz de Deus em cada momento. Ou poder orar com total clareza que Deus está dizendo, eu vou trazer sanidade hoje. Então você poder orar por uma pessoa para que Deus traga essa sanidade e limpe os corações. Sua identidade é vital no seu agir dia a dia. E esse desenvolvimento que você tem se torna muito mais amplo quando você tem uma disposição de coração. Entreguemos este dia nas mãos de Deus, porque Ele tem propósitos conosco e porque Ele quer que você não seja uma criança. Devemos então nos levantar, ser adultos e ver que Deus tem propósitos, assim como uma criança cresce e se desenvolve fisicamente, emocionalmente, mesmo espiritualmente. Somos crianças espirituais ou somos adultos espirituais. E nosso processo do nosso crescimento é poder desenvolver nossa vida até a maturidade, até ser maduros em Cristo Jesus, respeito do caráter dele. Vamos orar então neste momento, vamos entregar a Deus nossas vidas e vamos deixar que Ele mesmo guie nossos corações e nosso ser. Oremos. Amado Espírito Santo, se você não está conosco hoje, não poderemos ver Tua glória. Amado Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento para compreender quantas imaturidades espirituais estamos vivendo. Quanta situação estamos deixando passar em nossas vidas. Quantos desejos humanos e egoístas buscamos, mas deixamos de ver Teu rosto. E quando deixamos de ver Teu rosto, então exigimos dos demais o amor que eles não podem dar, não podem oferecer, porque não estou recebendo esse amor da Tua mão. Senhor, eu entrego meu coração para que hoje me ensine a ser maduro, me ensine a chegar à maturidade em Cristo Jesus e ver Tua glória perfeita, Tua glória poderosa. Amado Senhor, eu quero Te agradecer, eu quero Te entregar este dia para a bênção de cada um destes Teus filhos. Declaro eles benditos e bem-aventurados neste dia e que a glória do Senhor esteja sobre eles. Em Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz, por isso não perca amanhã a oportunidade de seguir crescendo em Cristo através desta meditação. É Deus que transforma. Todas essas meditações formam parte da Igreja Sente Brasil. Se quiser nos contatar para pedir oração ou contar seu fortalecimento na fé com Deus, entre em contato com 5541 99906 1529. Siga-nos nas redes sociais pelas plataformas YouTube, Canal Teoterapia, Facebook e Instagram Sente Brasil. Até amanhã!